Fala galera, como vocês estão? Tudo bom? Bom, o vídeo de hoje vai ser uma visita que eu fiz aí pro Brunão e pra Amanda do canal Zoomundo. Vou deixar linkado aí tudo depois pra vocês, tá? Um projetinho que a gente montou lá pra eles, um aquário marinho. A gente vai montar ainda com peixes, com toda a fauna ali, com todos os seres do aquário nacionais, brasileiros. Vai ser um biotopo, né? Então, uma visita bem legal. Espero que vocês gostem. A gente fez um bate-papo lá, rapidinho. E é isso aí, gente. Bora pro vídeo. Gente, mais uma vez obrigado, tá? Eu já falei isso fora das câmeras aqui. Se apresentem, por favor. Quem são vocês? Então, saudações zoológicas. Saudações zoológicas, nós somos do Zoomundo, somos biólogos, eu sou a Amanda, sou bióloga marinha. A gente está aqui na Fundação Santo André, onde a gente dá aula, nós somos professores universitários e mantemos o nosso canal no YouTube, o Zoomundo, também em outras redes sociais. A gente fala de animais, né? Animais do passado, do presente. Esses órgãos elétricos evoluíram 8 vezes em diferentes grupos de peixes. Se apresenta também. Enquanto a Amanda é bióloga marinha, eu sou paleontólogo, então eu trabalho com as coisas velhas, né? Vocês juntaram as coisas que eu mais gosto. Olha só que Peixe legal, e dinossauro. Né? Olha que da hora. Combinação perfeita. Combinação né? perfeita. É muito legal. Bicho é muito legal, né? Os bichos que viviam antes são tão legais quanto os bichos que tem hoje. Então, a gente fala muito disso, a gente fala muito de evolução também no nosso canal. E aqui a gente dá aula, aqui na faculdade, e eu dou aula de paleontologia, evolução. A Amanda dá aula de zoologia dos vertebrados. É. E a gente está muito feliz aqui com esse presente que a gente ganhou aqui, esse aquário Presentaço do Yuri aqui. marinho maravilhoso, que vai ser muito útil para as nossas aulas, né? Tanto para as aulas de zoologia, de biologia marinha também, e para pesquisa, né? De repente a gente consegue fazer algumas coisas bem legais aqui também. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O quão importante é para a área educacional um aquário? Porque assim, às vezes a gente vê muita gente falando que bicho em cativeiro, não sei o que, assim. Mas assim, vou falar uma opinião minha, tá, gente? A gente só respeita o que a gente conhece, o que a gente vê, né? O que vocês acham sobre aquário em escola, aquário na universidade, que é mais focado ainda, né? O que vocês acham disso, assim? Eu acho que é uma ferramenta com muito potencial, né? Tudo vai depender do uso que você faz, né? Mas um aquário, ele é um mini ecossistema que você tem ali. Então, nada melhor para você ensinar como ocorrem as relações entre os organismos lá fora, na natureza, do que num mini ecossistema que você tem aqui. Então, a gente pode usar, por exemplo, para os alunos terem ideia na prática de como você controla os parâmetros de qualidade da água. Então, aqui, por exemplo, a gente dá aula dentro de um curso de biologia, onde que um biólogo pode trabalhar, que ele pode fazer uso do que ele aprende com o aquário. Controle de qualidade de água, zoologia, estudando a interação entre os animais, ecologia, estudando particularmente as relações, as né, relações aqui. Então, sim, permite várias possibilidades, né? Mesmo para escolas também, né? E a gente não está falando mais de ensino superior, né? Mas mesmo para escolas do ensino regular, aprender a trabalhar não só essas questões mais técnicas que a gente vê na escola, de conteúdo mesmo, mas também essa outra questão também da responsabilidade, da conservação, né? Tudo tem um motivo, por que a gente está cuidando desses bichos, o bem-estar, então tudo isso está envolvido e acaba sendo realmente, como o Bruno falou, um micro ecossistema que você está vendo ali, você está observando essas coisas e te permite entender como tudo isso funciona e por que é importante a gente preservar tudo isso, né? Lembrando que a gente tem Santo André aqui, né? Sim, exatamente. Qual é a possibilidade de uma criança, às vezes, ver um ofiurus? Exatamente. Às vezes não A gente dá aula numa universidade aqui, mas a gente recebe ao longo do ano inteiro várias escolas que vêm aqui visitar para conhecer. Tem caso com uma criança menor que nunca foi pra praia. Então esse aqui vai ser o primeiro contato dela da vida
com bicho marinho. E isso tem uma capacidade de encantar a criança que é fundamental. E eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa desses meios que vão converter as pessoas em futuros preservadores da natureza. É isso que a gente quer, né? Eu sou da seguinte opinião, a gente só preserva o que a gente conhece. Concordo plenamente. Né? Daí a importância de muitos lugares de pesquisa, aquários municipais, até zoológicos mesmo. Né? Tem gente aí que... Bom, isso fica para uma outra Mas é porque é uma questão importante até da gente Sim. falar, mesmo envolvendo essas questões polêmicas, porque a gente sabe que há zoológicos e zoológicos, a gente Exato. sabe que o Não dá pra zoológico, generalizar. ele Sim. nasceu com uma proposta que realmente era de você De jaula, acumular, né? De De- jaula. é. Faz um circo. Gente, não existe Aquele zoológico isso. vitoriano que já não... Pode Exato. até ser que exista ainda, mas... Né? Mas melhorou mudou bastante, muito. é. Mudou. O propósito do zoológico ele foi outro no começo, mas ele foi mudando. Você tem mudanças conforme os países também, você tem, né, legislações diferentes em cada país. Cada vez mais a gente tem essa preocupação com o bem-estar animal, com o enriquecimento animal, com ter um propósito, né? Ali a gente está com seres vivos que às vezes vivem em outros, né, ecossistemas, então a gente tem que saber a responsabilidade disso. Então, assim, a gente entende que existe sim essa questão de pessoas que são contra Bem-estar A animal. conservação in situ também é importante. Né? Exatamente. Para diversas espécies, né? Mas Quantos grupos, né, que não tem projetos de conservação e posterior reintrodução Exatamente. do tipo a ararinha azul, né? Pirarucu. Também, Sim, né? o pirarucu E você na conseguiu recuperar populações assim a partir desses projetos. Hoje em dia você tem zoológicos e aquários que são responsáveis e que mantêm ali um plantel focado em educação ambiental, que isso é uma coisa assim que precisa ter. Sem ter educação ambiental não dá para ter um zoológico, um aquário, então primeiro ponto. E muitos desses estabelecimentos mantêm pesquisa in situ também, né? Então muitas vezes o dinheiro da bilheteria de um zoológico vai financiar também um projeto de conservação que está sendo feito lá na natureza. Então são muitas camadas envolvidas, Exato. né? E isso sem contar também das espécies bandeira, né? Exatamente. Então você pode eleger uma espécie, conservar aquela, só que você está conservando todo o meio, né? Porque para conservar aquela, ela não vive sozinha. É. Então você Ainda mais faz- se for um animal tipo uma onça pintada. Ela só vai mudando totalmente Mas de- exatamente né? isso. Para uma Pra onça, uma onça pintada tá pintada, saudável, tem que tá todo tem que estar meio, né? todo o resto ali. né? Fora que também os zoológicos eles servem muito para receber animais que foram atropelados, animais provenientes de circo, porque sim, em alguns lugares ainda tem circo com animais. Então os zoológicos recebem esses animais que vêm de maus tratos, atropelamentos, tudo mais. E muitas vezes os zoológicos são os únicos locais preparados para receber esses animais. Muitas vezes esses animais nem têm condição de voltar para a natureza. Não Então, tem. infelizmente, ele está fadado a viver A o maioria resto dos da- bichos de cativeiro é assim, né? Ficou um pouco em cativeiro, é difícil reintroduzir. Então, Então, quando feito com responsabilidade, com propósito, com o bem-estar, com a educação ambiental, com projeto de conservação, com tudo isso, funciona. É algo bom, assim, né? Uma coisa que eu queria conversar com vocês também, fugindo um pouquinho dessa parte de... Tem a ver com preservação também, sobre espécies invasoras. Né? A gente está vendo muito pirarucu aqui no estado de São Paulo, algumas espécies de peixes exóticos vindo para o Brasil, o snakehead é um, que veio por causa do aquarismo e já está solto e é uma praga. A própria tilápia. peixe né? escorpião, no caso dos peixes oceânicos. O Já dei em Fernando de Noronha, né? E vai chegar. Então, gente, qual que é legislação que dá falha? O que vocês acham? É a parte de importação, assim, não sei se vocês podem opinar sobre isso. Eu acho que principalmente a falta de conscientização mesmo. Porque nós temos algumas legislações ambientais muito boas. Sim. Agora, será que elas estão sendo cumpridas? A maioria não. Não. Isso para qualquer coisa ambiental. Infelizmente. Né? Então eu acho que falta muito ainda dessa conscientização para várias Às vezes as pessoas, coisas. desculpa te cortar, Não, Amanda. pode cortar. Às vezes a pessoa solta o bicho, coitadinho, ele vai ficar melhor no rio Exatamente. e acaba com o ecossistema Acaba do com o rio. ecossistema. Eu acho que no fundo é um problema de educação. Como a maior parte dos problemas do Brasil são os problemas que são levados por conta de uma baixa qualidade educacional.
Então são pessoas que elas não estão fazendo por maldade. Sim, né? Elas não estão soltando o bicho ali porque não me importo com ele, né? Elas estão fazendo isso pelo contrário, porque elas se importam com ele. E aí elas acabam achando que vai ser melhor para ele. Só que o custo de soltar esse bicho na natureza é muito mais alto. Agora, se essa pessoa tivesse tido uma base escolar, uma base educacional melhor, ela tinha evitado isso, sabe? Ela tinha entendido a relevância, ela tinha entendido a responsabilidade que é o abandono de qualquer animal, independente de ser um cachorro ou... E daqui a pouco o nosso Pantanal vai estar um Everglades aí, com um monte de Exatamente. bicho exótico, né? Exatamente. Então eu acho que essas atividades que têm um potencial de despertar o interesse das pessoas em animais, já tem esse potencial também de alertar para essas coisas. Então é nisso que tinha que ser investido. Então de repente, os aquaristas, o pessoal das lojas, estava fazendo algum trabalhinho de educação ambiental, o mínimo que seja, sei lá, né, colocar uns infográficos, um bate-papo mesmo da importância de não soltar esses bichos na natureza. Com os próprios lojistas não trabalhar com animal proibido, né? Não, isso é horrível, né? Né? Isso é... Que olha, aí um monte de lojista vai me xingar nesses vídeos. Mas acho que isso é o mínimo, né? É o mínimo, mas Amanda, você não faz ideia o que a gente vê por aí, viu? É snakehead, aquela lagosta vermelha. Começa por aí, né? Porque você pode estar usando ela da maneira mais controlada possível, mas o que garante que o cliente vai ter a mesma responsabilidade? E o snakehead, por exemplo, gente, ele tem cuidado parental, ele cuida, ele é agressivo, ele come qualquer coisa, ele é um capeta. Exato, mano. ele vai, botou um Ele é foto lindo. no casal, já era. Eu até entendo essa parte ornamental, que lá na Ásia ele é muito difundido, é um animal lindo. As várias espécies, né, do Shana, né? Uhum. Do Shana. Só que é um capeta. Come tudo. mano. Agora também tem a questão de que se realmente tem muita gente fazendo coisa errada e não está sendo pego, talvez também tenha uma questão de falha de legislação também. Né? Aí já não é muito o nosso ramo, mas se é algo que acontece muito, para essas pessoas não acontece nada. Por isso que é legal também que o aquário que o Yuri está ajudando aqui a montar pra gente, para os nossos alunos, ele vai ser focado nas espécies brasileiras. Legal. Até porque, quando você pensa em aquário marinho, o primeiro bicho que vem na cabeça, né, é o Nemo e a Dory, né? Não tem como. Então, se você pensa nos bichos exóticos, a gente no Brasil tem uma cultura muito grande de valorizar fauna e flora exótica, que é o que você foi acostumado a vida inteira. Né? De tudo, até entre os bichos extintos, né? O pessoal ama o T-Rex, tiranossauro Rex, exato. mas aqui no Brasil a gente tinha dinossauros incríveis também. É o vídeo de vocês que vocês foram lá no museu da De zoologia. zoologia. Aquele crânio do Oxalaia. Sim. Meu, que bagulho sensacional, cara. Pois é. Incrível. Brasileiraço. É praticamente um espinossauro, né? Tanto que tem gente que inclusive acha que é o mesmo bicho, é a mesma espécie, né? Tem uma proposta disso, mas ainda precisa encontrar mais fósseis pra ver. Mas você vê o tamanho do Quando eu bicho. fui lá, gente, É enorme. vocês têm vídeo, eu também tenho vídeo lá, eu vou deixar linkado aí. Cara, é muito legal. É um baita de um crânio, você fica imaginando o tamanho daquele bicho, sabe? Exato. E é um bicho brasileiro. E é um bicho brasileiro, as pessoas não conhecem. Isso que é legal, porque no nosso canal a gente fala muito desses bichos brasileiros. A gente tem um vídeo que é animais pré-históricos que viveram no Brasil. Olha lá, vou deixar o link aí. E o vídeo tá indo muito bem, tem não sei quantas mil, 70 mil acho, views por aí. Mas tá indo super bem, as pessoas querem saber. Então é nossa responsabilidade também como produtor de conteúdo também não falar só dos bichos exóticos. A parte dos Vem crocodilianos trazer pra cá. brasileiros, gente, Então. é muito da hora. As tartarugas, os peixes. Meu, eu sou bonito. suspeito pra Tem uma falar. fauna imensa, tem uma fauna Nosso imensa. país tem uma fauna imensa, né? Então a gente precisa realmente falar sobre essa biodiversidade. É muito importante. Bom, gente, eu agradeço de coração esse bate-papo que eu tô tendo com vocês. Você agradece. Mais uma vez, vocês... Putz, cara, eu gosto demais dos vídeos de vocês. Obrigado. Desde o começo eu fui lá na feira, lá na Ocean Week, Ocean por causa de vocês. Oh, que Fui bom cara que de você pau mesmo, falei, não sei o que. A gente conversou, desenvolvemos uma amizade a partir disso, tá vendo? E, gente, espero que dê pra fazer bastante coisa nos aquários. A gente com vai certeza. mostrando Vai os sim. vídeos depois com os peixes, tudo. Sim. Vou até pedir pra vocês depois me mandarem foto, me mandarem Com videozinho, certeza. Pode tá? deixar. Tem outro aquarinho ali, gente, depois eu mostro. E a gente também vai Vai tentar montar montar, também. fazer um negocinho legal. E é isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado. A Fechou. gente que agradece. Isso aí, valeu. Valeu, gente. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou pedir pra vocês novamente aí se inscreverem no canal,
dá um joinha, segue a gente lá no nosso Instagram também, fortalece a gente. Deixa a moto passar. E queria agradecer mais uma vez o Brunão, a Amanda, por abrir esse espaço lá. Meu, a gente trocou uma ideia, me mostraram fósseis, tanto da primeira vez que eu fui como dessa vez. O pessoal foi super solícito lá da Fundação Santo André lá. Pessoal, nota 10. E espero que esse aquário venha agregar bastante aí no ensino, porque eu sei que não é uma realidade de não é a realidade de quase nenhuma faculdade que tenha biologia, ter animais, ter aquários, poder trazer isso aí pra galera pegar na mão literalmente, né? E mais uma vez muito obrigado, um grande abraço. Se você não é inscrito lá no canal do Zoomundo também, se inscreva no canal Zoomundo, que ó, nota 10, tá? Eles têm meu, Brunão, paleontólogo, Amanda, doutor em oceanografia, Bruno também, em paleonto, né? Juntou o útil ao agradável das coisas que eu mais gosto, peixe e dinossauro. Então segue eles também aí, tanto no Instagram como no YouTube deles, tá bom, gente? Muito obrigado e falou! Fala galera, vejam também esses vídeos. Um vídeo falando sobre peixes nacionais baratos. Você que não tem aquário, também é legal você ver pra dar uma olhadinha nas espécies brasileiras. O Brasil tem muita espécie muito legal de peixes de água salgada. E o outro vídeo, nossa visita que a gente fez lá no Museu de História Natural da USP, também tá imperdível. Segue lá, vê lá galera. Falou!